qual que é a doença mais assustadora que tu tem notícia, cara? Nossa, boa pergunta. Deixa eu ver. Acho que raiva, talvez. Raiva? É, Nossa, eu não esperava por essa, é. cara. Porque, assim, é letalidade 100%. Tem, na verdade, 99,9%. Porque tem 2 casos que sobreviveram. E eu Eu acho... não sabia que raiva era tão letal assim, cara. eu tenho, assim... eu moro em Minas Gerais, né? Moro em Belo Horizonte, tudo bem, não é área rural. Mas se você sair um pouquinho ali de Belo Horizonte na área rural, você já começa a ter morcego e áreas de transmissão. Então eu morro de medo de ver morcego morto, sabe? Esses dias eu tava andando na esquina ali de casa, indo pra academia, e aí tinha um morcego morto na rua. Primeira coisa que eu pensei foi, putz, tem que ligar pra zoonoses. Porque se tem morcego morto, tem algum problema. E morcego transmite raiva, né? Morcego, se o cachorro, o animal estiver infectado também. O que é raiva? Raiva é um vírus, né? É uma doença causada por um vírus que infecta o corpo. Ele produz uma doença que faz com que você não consiga engolir, tá? E aí, por isso que chama raiva, porque parece que os cães ficam raivosos, porque eles Babando. começam a babar e produzir espuma, porque eles não conseguem engolir. É hidrofobia que fala. É um dos sintomas, né? A pessoa tem medo de água, ela não consegue ter contato com água. É uma doença extremamente letal que ataca o corpo muito rápido, assim, em coisas de 1, 2 semanas a pessoa está morta. Não existe tratamento, os tratamentos que existem são na tentativa de você eliminar o vírus, né? Fazer um tratamento com anticorpos para poder eliminar o vírus e quase nenhum funciona. Então, se você tomou um arranhão, se você foi mordido, se você está numa zona rural que viu morcego e tudo, tem que ficar atento, porque se você teve qualquer contato físico com um animal selvagem, silvestre, tem que ir tomar a vacina antirrábica imediatamente, porque a vacina ela vai conseguir atuar antes do vírus. E no momento que o vírus entra nos nervos, ele começa a atacar, e aí a pessoa ela começa a ficar bem debilitada, ter sintomas literalmente de raiva mesmo, porque ele ataca também o sistema nervoso, então a pessoa fica mais agressiva, fica com medo de água, ela perde completamente a personalidade dela. É sério? E vai definhando, sim. Bom, felizmente eu nunca vi ninguém com raiva, né? É bem raro, né? Mas a ideia de com medo de água é É esquisito. porque muda o comportamento, né? A pessoa, ela não consegue mais detectar aquilo que é... Ela não consegue ter noção dos objetos, entendeu? Então esse medo de água é muito... Coloca nos livros, né? Porque a pessoa tenta beber água, ela precisa de água, e na hora que ela vai beber, ela cospe, ela fica nervosa, ela não consegue ter o reflexo de engolir, porque o nervo, né, que faz esse papel, ele foi afetado. É bem grave, bem triste. É por isso que chama raiva, porque a pessoa o cão parece raivoso, né? Aham. E a pessoa parece com raiva. Esses caras que sobreviveram à raiva aí deram muita sorte, então. Deram sorte demais. Um deles é um caso brasileiro. É? E o que a gente tentou algum tratamento ali? O que aconteceu? Tu sabe? Não, eles... eu acho que... Eu não lembro agora, mas deve ser um tratamento com anticorpos, né? Um tratamento que você dá o anticorpo contra a raiva imediatamente. E aí acompanha o paciente. Eu não vou dar certeza agora porque eu não lembro, eu estudei isso tem muito tempo. Mas é pura sorte mesmo. Não tem, se você repetir o mesmo tratamento em outras pessoas, não funciona. Por isso que ela não tem cura. Então, assustadora, se você for pensar do ponto de vista de matar e de ser letal, eu acho que raiva, sabe? Mas as doenças mais assustadoras que eu tenho contato são as doenças infecciosas, tipo gripe aviária. Tá rolando um surto absurdo de gripe aviária nos Estados Unidos. Você tá sabendo? Não. Tá tendo... A gripe aviária já é um problema desde 1950, quando se tem ali as primeiras aves infectadas e detecta o vírus. E o vírus ele fica sumindo de tempos em tempos. Ele aparece num grupo de aves, mata uma pessoa ou outra que era criador de aves e some, desaparece. E aí, em Hong Kong apareceu outro caso, em 1900, década de 70, 98 começa a aparecer outros casos, 2000 e pouco agora, me fugiu exatamente o ano, mas agora em 2022 começam a aparecer casos de leões marinhos, focas e outros mamíferos, ursos, por exemplo, morrendo pelo mundo de gripe aviária, ou seja, a gripe que era das aves passando para mamíferos. Então morreram centenas de leões marinhos no Peru há 2 anos atrás, no Rio Grande do Sul, no sul da Argentina, ali naquela região toda, que vai do sul do Rio Grande do Sul até ao sul da Argentina, você tem milhares de mamíferos morrendo, leões marinhos também.
outras aves que fazem migração morrendo pela gripe aviária. Então ela dizima populações, porque ela é extremamente letal, mas muito transmissível entre os mamíferos, né? Então... Gripe porque é uma gripe mesmo. É uma gripe gravíssima. É uma gripe que debilita, ataca os pulmões e mata o ser vivo ali em poucos dias. Uhum. Então, quando teve esse surto no Peru, por exemplo, que detectaram os leões marinhos, a gente tem um primeiro sinal ali de um início de uma nova pandemia. Porque para que você tenha uma pandemia, você precisa de ter um vírus que, primeiro, salta de um animal silvestre para um mamífero. De um mamífero, ele salta para ser humano, a gente já sabe que o gripe aviária faz isso. E a gente precisa do terceiro passo, que é um ser humano transmitir para outro humano. E o que aconteceu? Passou alguns anos, em 2024, começam a aparecer casos de gripe aviária nos Estados Unidos, com produtores de vacas. As vacas estavam infectadas, e aí é um problema. Porque vaca está muito perto do ser humano, não é um leão marinho na praia morto. É uma vaca Provavelmente gripada. eu vou comer depois. É uma vaca tossindo. Entendeu? O cara vai lá passar a mãozinha na vaca todo dia, cuidar da vaquinha mimosa, ela espirra na cara dele e ele pega a gripe aviária. Então teve vários casos de cuidadores de vacas e vacas morrendo. E assim, fazendas inteiras, o número de mortes de vacas já está passando dos milhares de mortes de vacas, né? Então está muito próximo do ser humano. E aí no ano passado teve um caso de um menino canadense que não teve contato com nenhum animal, nenhuma vaca, não foi para a fazenda e infectou com gripe aviária. Eu não sei se esse menino morreu, mas o caso dele era grave, foi um menino canadense. Então já sugere que a doença está se espalhando para fora de onde ela estava originalmente, que seria as granjas e fazendas. Então ela pode sim estar ali circulando no meio urbano. Pode estar, não sabemos. Esse ano teve um caso no Rio Grande do Sul, você vai lembrar, não sei se... Teve um caso de gripe aviária numa fazenda do Rio Grande do Sul, criadora de aves, né? Que parou todo o comércio com a China, parou todo o comércio com a Europa. A carne brasileira de frango foi paralisada porque tinha um caso de gripe aviária no Brasil. Então é muito sério, do ponto de vista econômico, quando acontece isso. Mas o Brasil tem um sistema de monitoramento e vigilância muito severo para isso. A gente conseguiu conter o caso. Foi incrível o trabalho da vigilância sanitária. Mas nos Estados Unidos o negócio está saindo do controle. Entendi. E agora tem com o Trump lá, o Trump demitiu o diretor do CDC, que era responsável por toda a campanha de controle desse tipo de vírus. Colocou o secretário de saúde, que é um cara anti-vacina, na Secretaria de Saúde dos Estados Unidos. E a gente tem esse momento da gripe aviária explodindo lá. Então, estão se alinhando os cenários, sabe? Então, a minha maior preocupação hoje do ponto de vista de doença é isso, gripe aviária, H5N1.